Isso aí, ó. Tá todo mundo sorrindo já, ó. Ah, que benção. Tem que trazer um povo aí, viu, Eliseu? Fazer um exercício físico aqui nos intervalos. Meus irmãos, a minha avó sempre diz que depois de uma refeição, depois de um banquete, é sempre bom tomar um copo de chá de boldo. Quem conhece chá de boldo aqui? Isso aí, ó, os irmãos conhecem, né? Então, os irmãos estão tendo um banquete desde a segunda de manhã e à noite. Então, acho que agora é bom um chazinho de boldo, amarguinho, né? Bem amarguinho, para ajudar a fazer a digestão, né? E é isso que é a nossa proposta aqui neste fim de tarde. A organização do evento nos pediu para tratar de um assunto. A gente já vem tratando esse assunto aqui na igreja, nos cultos de manhã, numa série de ministrações sobre 1 Coríntios 10. Estamos falando sobre a liberdade cristã. E a pedido da direção, nós vamos abordar rapidamente esse tema, porém agora com um viés da liderança. Falamos sobre um viés do cristão, mas agora uma dupla responsabilidade sobre vocês que estão na liderança cristã, que estão desempenhando um chamado ministerial. Então, eu vos convido para a leitura bíblica sobre o texto base que nós estamos trabalhando, que está em 1 Coríntios 10, dos versículos 1 a 13. Estamos lendo aqui na NAA, mas a sua versão é totalmente satisfatória. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos à prova a Cristo como eles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram a eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertências a nós, para quem os fins do tempo tem chegado. Por isso, aquele que está em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar. Glória seja dada a Deus pela sua palavra. Queridos, a conversão é o ponto de partida do cristão. O batismo é só o início, é só a entrada no reino de Deus. A partir desse momento, todo cristão, ele tem uma trajetória a seguir. Ele tem um caminho a seguir. Este caminho que, de forma metafórica, representa o que aconteceu com o povo de Israel, que foi livre do deserto, que foi livre do Egito, mas imediatamente ao ser livre, ao alcançar a liberdade, ele iniciou uma jornada, uma caminhada rumo a Canaã. Assim nós, crentes,
também ao nos convertermos, nós temos início essa jornada até a Jerusalém Celestial. É um caminho, é uma trajetória. O início, a origem é Cristo, o fim também é Cristo. Mas cabe a cada um de nós percorrer esta jornada. E como toda a jornada, o que Paulo nos ensina nesse texto lido, que há perigos, há desafios, há buracos na estrada, há armadilhas que nós temos que estar atentos. Não é porque nos convertemos, não é porque nos batizamos, não é porque nós pertencemos a uma denominação e à família de Deus, e isso é verdade, somos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida, que isso nos torna imunes aos desafios da jornada. Como analogia, é como uma estrada que você percorre com o seu carro. E ali, nessa estrada, tem perigos, tem curvas, tem desvios, que você precisa ficar atento para que você não saia do caminho proposto e que você chegue ao destino almejado. A carreira cristã é assim. E Deus, sabendo desses desafios, Deus conhecendo os perigos da estrada, o que Deus nos faz é colocar sinais, placas de orientação, placas de advertência, nos mostrando, cuidado com isso, cuidado com essa curva, cuidado com esse momento, porque se você não observar a placa, a sinalização, você pode sofrer algum tipo de acidente e se desviar da trajetória. É isso que estabelece aqui. Há sinais que Deus registrou na sua palavra, que nos serve de advertência. Se foram registrados, é o que Paulo está dizendo, se Deus permitiu que estes sinais foram registrados nas Escrituras, é para nossa advertência, é para que nós prestemos atenção. E por causa disso, Deus permitiu que vários erros e falhas do próprio povo de Israel fossem registradas nas Escrituras. Ora, era o povo de Deus. Se fosse apenas para exaltar a nação de Israel, Deus jamais colocaria as falhas que eles cometeram. Mas pelo contrário, a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia como verdade, a Bíblia no seu papel pedagógico, Deus aprove que as falhas dos homens de Deus fossem registradas. As falhas do povo de Deus fossem registradas. Os erros que eles cometeram no deserto e na trajetória e dentro mesmo de Israel fossem registrados. Para quê? Para advertência nossa. E lembre-se, ninguém está imune destes perigos. É o que Paulo trata nessas questões. Por mais forte que você seja, por mais maduro que você seja, por mais conhecimento teológico que você obtenha, por mais experiências espirituais que você tenha, por mais próspero e frutífero que seja o seu ministério, lembre-se o que Paulo está nos ensinando, lembre-se, vocês não são imunes, vocês não são isentos, cuidado, não abusem, cuidado. E o que Paulo trata aqui? Paulo trata aqui, neste capítulo 10, é a parte final de um trecho que começa no capítulo 8. Paulo tinha ficado 1 ano e meio na igreja de Corinto. Ele tinha fundado esta igreja. E depois de um período, Paulo lá pregando, 1 ano e meio, ele volta para Antioquia e dá início à sua terceira viagem missionária. Quando está em Éfeso, ele recebe informações de Corinto que a igreja passava por diversos problemas. Então ele escreve uma carta para tratar desses problemas. Havia questões de problemas com divisão, com competição dentro da igreja. Havia questões que teriam que ser tratadas sobre sexualidade. Havia questões sobre dons espirituais que Paulo precisava resolver com esta igreja. E entre os problemas desta igreja em Corinto, estava uma questão do abuso da liberdade recebida.
esta igreja não estava sabendo trabalhar com a liberdade. No capítulo 8, Paulo se dirige àqueles que são chamados fortes na fé. Aqueles que se consideram que receberam o Espírito Santo, que têm consciência das Escrituras e que têm consciência da sua liberdade em Cristo. Eles ouviram o Evangelho, eles entenderam o Evangelho, que pela fé eles foram libertos do pecado, foram libertos do mundo, foram libertos da lei, eles entenderam. Só que estes homens que entendem a sua liberdade, estavam abusando da sua liberdade. No uso da liberdade, no uso da sua consciência, no uso do seu conhecimento bíblico e do Evangelho, estes homens estavam machucando os outros. Olha que coisa interessante. Estavam ofendendo os irmãos que não tinham tanta maturidade, os irmãos que ainda não tinham chegado à consciência que eles tinham, aqueles que estavam começando agora na fé, ou aqueles, principalmente, que vieram do judaísmo, que ainda tinha vários escrúpulos, que foram criados dentro de uma cultura, e que ainda viviam assim, e que para eles certas coisas eram difíceis de entender, e do ponto de vista objetivo da carta, questões alimentares, estes irmãos que eram mais fortes na fé, estavam provocando os irmãos mais fracos. Se aqueles outros irmãos entendiam, ou ainda não tinham compreendido, que em Cristo havia liberdade, e que você poderia comer um X-Bacon à vontade, e que isso não atrapalharia a sua relação com Deus, havia irmãos daquela igreja que foram criados que é pecado comer X-Bacon. E o que esses irmãos faziam? Ia lá, pegava o X-Bacon e chegava comendo na frente do irmão. E dizia, está vendo como eu sou forte? E você é fraco? E nesta relação de mostrar, olha como eu conheço o Evangelho, olha como eu sou livre, eles estavam ofendendo os outros irmãos que ainda não haviam compreendido isso. E aí Paulo escreve desde o capítulo 8 até o 10, dizendo o seguinte, que a liberdade do cristão, que advém do conhecimento da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela deve ser exercida, ela deve ser balizada com amor e responsabilidade ao seu irmão. É o que Paulo está escrevendo. Eu não posso usar da minha liberdade, da liberdade que eu recebi, para machucar, para ofender, para provocar o meu irmão, ou para arrogantemente mostrar que eu sou melhor do que ele. O que Paulo está dizendo. E isto é totalmente errado. Agora, olha que interessante. Cada igreja, e aqui começa um primeiro desafio para a liderança. Cada igreja, cada comunidade representa um desafio diferente. Não existe homogeneidade no corpo de Cristo. Você que é líder, você que é obreiro, precisa entender esta visão de homogeneidade, todo mundo igual, todo mundo pensando igual, todo mundo da mesma forma, não existe, é uma ilusão. Dentro do corpo de Cristo haverá diversas necessidades, pessoas diferentes com necessidades diferentes. E veja, cabe a você, obreiro, cabe a você, líder, cabe a você, chamado ministerial, entender essas diferenças e saber trabalhar em prol do crescimento de cada um. É sua responsabilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você ir à carta aos Gálatas, você verá que o problema era outro. O problema da carta aos Gálatas é que aquela igreja não tinha entendido a liberdade que havia em Cristo.
Eles estavam se prendendo ainda a estruturas antigas, estavam se prendendo ainda a legalismos, estavam sendo convencidas por uma mensagem legalista que dizia: para você ser aceito por Deus, você precisa fazer isso, 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 acrescentando coisas a Cristo, acrescentando legalismos. Estavam parados. Olha o que Paulo fala, Gálatas 5:7. Paulo falando aos Gálatas, Gálatas 5:7. Vocês vinham correndo? Bem, vocês tinham caminhando. Agora olha o que ele fala: quem foi que vos impediu? Vocês ouviram a palavra do Evangelho. Vocês entenderam a liberdade em Cristo, que agora em Cristo vocês não estão debaixo do legalismo. Agora vocês ouviram a mensagem e estão voltando. Tanto é no versículo 5:1. Olha só o que diz as Escrituras: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Por isso permaneçam firmes. Paulo está dizendo, mas para qual igreja? Para qual igreja? Gálatas. Os Gálatas estavam parando na fé. Há uma jornada e eles estavam paralisados. E o motivo é, eles estavam se deixando prender de novo por rudimentos que já haviam se tornado obsoletos em Cristo. Agora, já Corinto era diferente. Enquanto Gálatas, todo mundo travado, e Paulo tinha que falar: vamos, parou? Entendam, vocês são livres. Aos coríntios ele tinha que falar: calma, vocês estão indo rápido demais, vocês vão abusar, desse jeito vocês vão passar na primeira curva, porque a plaquinha mostra 80 e vocês estão a 140, vocês não vão conseguir, vão machucar vocês e pior, vão machucar quem está ao redor de vocês, então segura. E quem está fazendo isso? Paulo. E quem tem que fazer isso na sua igreja? Quem tem que fazer isso na sua igreja? Você. Tem tempo de sair ainda, a moçada aí que é candidata a obreiro. É você. Olha o que Paulo fala, por gentileza. 1 Coríntios 8:9. Olha só. Mas tenham cuidado para que... O quê? O quê? Essa liberdade, Paulo não nega a liberdade. Paulo reafirma a liberdade que eles receberam em Cristo. Mas ele fala: cuidado, atenção, para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum ser tropeço para o fraco. Aqui eles já estão correndo demais, estão atropelando todo mundo. É igual essas maratonas que tem, que sai o pessoal tudo um pisando em cima do outro, tropeçando, caindo, derrubando, querendo chegar na frente. Paulo: não, está errado. E olha só o que Paulo completa dizendo, 1 Coríntios 8:12, olha o que Paulo completa dizendo: e deste modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência fraca deles, é contra Cristo que vocês estão pecando. Vocês estão entendendo isso, queridos? Dentro da igreja, dentro do ministério de vocês, dentro da comunidade que vocês cuidam, dentro do pequeno grupo, dentro da classe de escola dominical, dentro do círculo de oração, em qualquer grupo que você lidere, que tenha mais que um, mais que você vai ter que lidar com isso. Alguns querendo correr rápido demais e os outros parados. Ainda hoje tem igrejas que assim. Ainda hoje nós enfrentamos irmãos que por várias situações ainda estão presos a rudimentos antigos. Foram criados num sistema que não tem nada a ver com o evangelho, é um costume, é um tradicionalismo, e ele se amarra naquilo, e aquilo ainda a vida inteira crendo naquilo. E você vai ter que trabalhar com ele.
Por outro lado, você vai ter que lidar com irmãos que compreenderam a liberdade em Cristo e agora acham que tudo pode, está tudo liberado, eu posso fazer qualquer coisa. Calma, você está machucando os outros, você está ofendendo, você está criando divisão na igreja. E quando você faz isso, você está pecando contra o próprio Cristo. Então você está abusando da liberdade e machucando os outros. Você vai ter que trabalhar com ele também. Amém? E como é que eu trabalho isso dentro da igreja? Como é que eu trabalho isso dentro da igreja? É o que Paulo fala em Coríntios 9, capítulo inteiro, mas que eu vou resumir aqui para vocês. Coloca aí 2 Timóteo 2,15. Paulo mostra. Olha só o que ele fala. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Nós temos que ser exemplo para os fiéis. Ou seja, como é que eu balizo a liberdade? Como é que eu balizo a liberdade do grupo que eu lidero? Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1. Como é que eu balizo a liberdade no grupo que eu lidero? Entre irmãos que ainda não compreenderam a liberdade em Cristo, e aqueles irmãos que, pela sua compreensão, estão correndo rápido demais, se machucando. Como é que eu lidero? Sede vós, meus. Você vai ter que olhar para o jovem e falar assim, ó, olha para mim, ó. Siga o meu exemplo. Você vai ter que olhar para aquele irmão, novo ou velho, porque tem gente nova também que tem uma cabeça que eu vou dizer para você. Tem gente com 50, 60 anos que está muito mais à frente do que uma molecada que travada aí. Então não é questão de idade, tá? Não é questão de idade. Mas se você vai ter que chegar para aquele irmão que ainda não compreendeu a liberdade em Cristo e dizer, olhe, forte, né? Vai ter que dizer para aquele rapaz ou aquela pessoa que está correndo demais e machucando todo mundo, olhe para mim, me imite, porque eu estou imitando Cristo. Ah, aí resolveu. Agora, se você não está imitando Cristo como líder, e aí? Eles vão imitar quem? Talvez o problema que você está enfrentando na sua igreja, no seu grupo, com os seus liderados, é justamente porque eles estão imitando você. Mas você não está imitando Cristo. Aí. É o boldo. Lembra que eu falei do boldo? Olha só o que Paulo fala. 1 Coríntios 9:12. 1 Coríntios 9:12. Irmãos, não, 1 Coríntios 9:12. Por gentileza, olha lá. Paulo está dizendo, se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em medida maior? O que Paulo está falando? Que Paulo está dizendo, eu tenho direito de exigir da igreja de Corinto, daquela igreja, eu estou falando daquela igreja, amém? Paulo está dizendo, eu tenho o direito de exigir de vocês que vocês sustentem o meu ministério. É o que Paulo está falando. Eu tenho todo o direito. Eu sou apóstolo. Eu dediquei a minha vida inteira a Cristo. Eu tenho o direito, eu tenho essa liberdade de chegar no caixa da igreja e falar, isso aqui eu preciso para a minha subsistência. Ele falou, eu tenho direito. Daí ele falou o seguinte, olha, entretanto, eu não fiz uso desse direito. Pelo contrário, suportamos, e esse tudo, se você já leu Atos, vocês vão saber o que aconteceu. Ele chega em Corinto, ele encontra Priscila e Áquila, eles montam uma empresinha de fazer tenda,
e trabalha com as suas próprias mãos. O que Paulo está dizendo? Eu tenho direito. O obreiro tem o direito, porém vocês não tinham maturidade para entender isso. Vocês não conseguiam compreender. E isso poderia ser uma barreira para a pregação do Evangelho. Sabe o que eu fiz com a minha liberdade? Eu fiz assim, então não vou usar o meu direito. Por amor a vocês. Ele fala, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Embora Paulo tivesse toda a sua consciência da liberdade que ele tinha, do direito que ele tinha, da autoridade que ele tinha como apóstolo, ele mesmo se colocou dizendo, não, se eu usar dessa liberdade, se eu usar desse direito, tem irmãos que não vão compreender, e isso vai causar obstáculos para o Evangelho. Então Paulo abre mão do seu próprio direito por amor a Cristo. Então por que você está brigando por direitos dentro da igreja? Pastor, já faz 5 anos que eu fui batizado. Eu tenho o direito de pelo menos ser diácono. Eu tenho direito, já estou quanto tempo aqui? Eu tenho direito de pelo menos dar uma igrejinha para eu cuidar. Eu tenho direito de liderar. Eu tenho direito de ser líder do círculo de oração. Porque eu estou quanto tempo aqui ralando? Essa irmã chegou hoje. Eu vou dizer um negócio para você. No reino de Deus, ninguém tem direito de nada. Estamos aqui pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu ministério não é direito adquirido. O seu lugar no púlpito não há direito adquirido. Aliás, a minha visão pessoal, é minha pessoal, me perdoa, tá? É pessoal. De quem que é? De quem que é? Minha. Não devia nem ter cadeira no púlpito. Fica sentado com a sua família. Esse é meu, pessoal, tá? Porque tem gente que acha que tem o direito de sentar onde senta. E se ele chega na igreja, tem alguém sentar no lugar dele, e fala, esse é o lugar meu, levanta aí, por gentileza. Então, essa é a posição de Paulo. Olha, ele continua dizendo, versículo 19. 1 Coríntios 9, 19. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo. E veja bem, se Paulo está dizendo isso como líder, isso serve para quem? Para a igreja? É para a igreja? Para quem que é isso aqui? Primeiro é para nós como líder. Você é líder na sua casa. Você é líder no seu trabalho, você é líder em qualquer ministério. Olha o que ele fala aqui. Porque, sendo livre de todos, fiz-me a fim de ganhar o maior número possível. E aí? Sabe o que Paulo fez? Pegou a sua liberdade e falou o seguinte, sabe o que eu faço com ela? Eu vou me tornar livremente servo de todos. Ninguém vai carregar minha pastinha, não. Deixa que eu carrego. Eu carrego dos irmãos, se precisar. Então Paulo está dizendo a figura de líder, olhe para mim. Paulo teve a ousadia de dizer para a igreja de Corinto, ou para a igreja de Gálatas, olhem para mim. Porque eu, em tudo, estou imitando o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que morreu na cruz por mim. Ele é meu mestre, eu imito ele, e vocês podem me imitar. Isto é autoridade. Não é cargo que dá autoridade. A geração com que nós estamos lidando, esta geração que nasceu a partir do ano 2000, não está nem aí para o seu título. A minha geração
Nasci em 75, quem mais nasceu na década de 70 aí? Olha só. Os irmãos estão acabadinhos igual eu. As irmãs, glória a Deus, mas os irmãos tudo acabadinho já. A nossa geração, se chegasse alguém com a função, ó, este fulano é pastor, imediatamente nós já atribuímos autoridade a ele, no que ele falava, no que ele fazia, imediatamente. Esta geração que agora, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, não está nem aí para o seu título, se é pastor, apóstolo, arcanjo, quarta pessoa da Trindade, está nem aí. Eles vão olhar para a sua vida, eles vão olhar para o seu comportamento, e você olhar para a sua postura, e vão dizer, este é a referência para mim, este eu vou imitar, para o bem ou para o mal, mas é o que está acontecendo, e é o que Paulo nos ensina aqui. Este é o desafio da liderança cristã. É fácil dar ordens, é fácil entrar numa hierarquia, isso qualquer um faz, até eu que sou bobo sei. Agora, o difícil é se tornar exemplo para os fiéis. É dizer, a liberdade de vocês, olhem para nós, olhem para esse ministério, olhem a forma como nos tratamos. Você que é pai, você que é mãe, mais do que as ordens que você dá para o seu filho, eles estão olhando o seu exemplo. Eles estão usando como você, como esposo, trata a sua esposa. Eles estão olhando como você, como esposa, trata o seu marido. E por mais autoridade paterna e materna que você tenha, no fim de tudo, o que vai gerar frutos será o seu exemplo, porque é isso que eles vão seguir. Amém, igreja? E como é que nós estamos fazendo? O que nós estamos cometendo? 1 Coríntios 9, 26, 27, olha só o que ele diz. Assim corro. Paulo está dizendo, nós não estamos falando aqui de correr? Nós não estamos falando aqui de percorrer uma jornada? Paulo também. Paulo não é diferente de nós, ele fala, eu corro, não como sem meta. Eu luto, não como desferindo golpes no ar. Versículo 27. Mas eu esmurro meu próprio corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está dizendo. Não basta sair pregando o evangelho, isso faz parte, é necessário, é o nosso chamado ministerial. E Paulo sabia bem disso. Paulo sabia, eu não tenho a minha vida por preciosa, lá em Atos 20, 24, eu não tenho por preciosa a minha vida, desde que cumpra o ministério que recebi do Senhor, que é pregar o evangelho aos gentios, dar testemunho da graça. Paulo está falando, mas ao mesmo tempo, Paulo diz assim, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que limitar a minha própria liberdade, para que aquele evangelho que eu prego, de Jesus que transforma, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que muda a vida, que transforma a vida, para que eu mesmo, na minha maneira de viver, não seja reprovado pelo evangelho que eu mesmo prego. No capítulo 8, Paulo nos fala do problema do abuso da liberdade. No capítulo 9, Paulo usa a si mesmo como exemplo. Exemplo. Olhem para mim, esta é a forma como eu vivo, vivam assim também. E ele conclui no 11:1, dizendo, olha, eu imito Cristo. E imitando Cristo, agora vocês podem me imitar. Então Paulo entra no capítulo 10. Capítulo 10. Dizendo de um mau exemplo do uso da liberdade. Ele fala do problema do abuso, no capítulo 8. No capítulo 9, ele dá um bom exemplo do uso da liberdade, falando de si mesmo, usando o seu próprio exemplo. E agora, no capítulo 10, Paulo aborda sobre o mau uso da liberdade. E para isso, ele vai buscar lá no Êxodo. Ele vai buscar lá em Êxodo e Números.
a própria trajetória do povo de Israel. 10:1, por favor. Ele fala assim: meus irmãos, não quero que vocês desconsiderem que os nossos antepassados espirituais, aquele povo que Deus chamou lá no Egito, não quero que vocês desconsiderem o que aconteceu com eles. Vocês têm que se lembrar da história, vocês têm que se lembrar do exemplo deles. E ele vai citando exemplos e usa várias vezes a palavra todos. Vejam, eles foram libertos, todos foram libertos do Egito. Todos eles passaram pelo Mar Vermelho, e que simboliza ali um batismo. Todos eles experimentaram a glória de Deus. Todos eles experimentaram a presença de Deus através da nuvem, da coluna de fogo. Todos eles desfrutaram de uma comida espiritual. Que era o maná, que era a água saindo da rocha. Todos eles fizeram isso. Ou seja, eles desfrutaram de privilégios inimagináveis. Coisas que nós só sonhamos. Eles viram o Monte Sinai fumegando. Eles viram a glória de Deus sobre o monte, a nuvem descendo, e sobre o arraial. Eles viram coisas miraculosas. Só que Paulo fala, só que Deus não se agradou da maioria deles. O que Paulo está ensinando àquela igreja? Que era cheio de dons espirituais, que era cheio de mestres e doutores, tinham tudo que uma igreja em termos de estrutura poderia ter na época. Ele está dizendo, nós e vocês também. Tem a ceia, tem o batismo, tem a ação do Espírito Santo no meio de vocês, tem as reuniões de vocês e o culto de vocês, tem os banquetes espirituais que vocês participam pela graça e misericórdia de Deus. Porém, há um problema sério. Quando todas essas experiências espirituais que nós recebemos, todas essas manifestações da graça que Deus tem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre os nossos cultos, quando isso não nos leva a ter uma vida que agrade a Deus. Vocês estão desfrutando de um verdadeiro banquete espiritual desde a segunda-feira, às primeiras horas da manhã. É um verdadeiro banquete. É a glória de Deus descendo sobre a igreja, cedo, à tarde e à noite. Só que isso não terá valia se lá fora a nossa vida não buscar agradar a Deus. Experiências espirituais. Sucesso, e agora vou falar com a líderes. Sucesso ministerial não é sinal de aprovação divina. Experiências sobrenaturais não é sinal de aprovação divina. O que Paulo está nos dizendo? Que aqueles irmãos nossos antepassados espirituais, tiveram inúmeras experiências com Deus. Mas no seu dia a dia, na sua maneira de viver, na forma como eles foram percorrer a jornada, eles não estavam valorizando aquilo que eles mesmos receberam de Deus. Eles estavam usufruindo de privilégios que não foram dados para nenhum povo na terra. Bênçãos divinas inimagináveis. Porém, no seu dia a dia, na forma como eles tratavam, a esposa tratava o marido, na forma como o marido tratava a esposa, na forma como os filhos e irmãos se tratavam, na forma como ele conduzia os seus negócios, na forma como eles viviam em sociedade, eles não estavam agradando a Deus. E Paulo chama a nossa advertência e diz assim, isto tem que ser exemplo para nós.
Porque Deus nos dá essas experiências. Deus nos concede a sua palavra. Deus visita o seu povo para entendermos o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, e que isso tem um efeito transformador nos nossos relacionamentos e nas nossas atitudes. O culto do cristão jamais acaba. Jamais acaba. A hora que terminar aqui, você foi para sua casa, você vai cultuando e adorando a Deus. A hora que você for para o seu serviço, você vai cultuando e adorando a Deus. A hora que você vai para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, você vai cultuando e adorando a Deus. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, aquele que compreendeu o Evangelho, ele só tem um objetivo na vida, que é agradar o Senhor que o salvou, que é agradar o Senhor que o resgatou, que é agradar o Senhor que o tirou do inferno. Esse é o nosso objetivo. Na forma como vivemos, como amamos, perdoando, servindo, ajudando, sustentando, cooperando. João 6,38. Eu caminho para o final. Olha o que Jesus fez. Ou disse: porque eu desci do céu, não para fazer. Ele era Deus, ele tinha o poder, ele tinha autoridade, ele era o Verbo encarnado. Só que ele falou: eu desci e não vou fazer a minha vontade. Com todo o poder e autoridade que ele tinha, com todo o direito que ele tinha como unigênito do Pai. Mas ele diz assim: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E isso é muito condizente com nossos dias. A pressão social que há sobre cada um de nós para agradar os homens, para agradar sistemas, é muito grande. É muito grande. E Paulo está dizendo: pertencer a uma comunidade cristã, ser batizado, participar da ceia, ter experiências sobrenaturais, ter um conhecimento teológico elevado, exercer um cargo de liderança, ser pastor, dirigente, presidente, de nada vale isso se com a nossa vida não estamos agradando aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou, aquele que nos vocacionou. De nada vale milhares de seguidores no Instagram. De nada vale você ter milhões de visualizações nos seus Reels. De nada vale você ter a agenda cheia para 2, 3, 4 anos. De nada vale o tamanho da sua igreja, a quantidade dos seus membros, a entrada mensal que tem na sua igreja financeira. De nada vale isso se nós não estivermos agradando aquele que nos chamou das trevas para a sua preciosa luz. É isso. O próprio Jesus fala em Mateus 7, dizendo: olha, muitos dirão naquele dia: eu profetizei, eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios, eu fiz de tudo, virei dos avessos, plantei bananeira. E Jesus fala o seguinte: não vos conheço. Não vos conheço. A nossa vida é isso. O sucesso ministerial envolve isso: ter uma vida humilde, uma vida consagrada, uma vida que caia de joelhos diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, qual é a tua vontade para hoje? É levantar de manhã, dobrar o joelho e dizer: obrigado por esse dia, obrigado por eu acordar e estar vivo. E em seguida você dizer assim: qual é a tua vontade para hoje? Qual é a tua vontade para hoje? Não importa, porque uma comida e uma bebida tenho,
fazer a vontade daquele que me enviou. E sabe qual é a melhor recompensa que você vai ter na vida como obreiro? A melhor recompensa é o Espírito Santo, no seu espírito, dizer assim: você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Você é minha filha amada, e eu tenho prazer em você. É isso. Fora isso, querido, nada mais vale a pena. Nós estamos muitas vezes frustrados ministerialmente, sabe por quê? Porque estamos querendo agradar homens. Estamos frustrados. Nós estamos frustrados na nossa vida porque temos tentado agradar pessoas. Porque quando você canta, se ninguém der um tapinha nas costas e falar alguma coisa para você, você já fica triste. Porque quando você prega, faz o apelo e ninguém vai, você já quer desanimar. Não quero mais também. Sabe por quê? Porque quando você está na sua igreja, e passa um tempo, ninguém dá oportunidade para você, você já pula para outra igreja. Porque você fica pressionando os outros, achando que você tem direito, você está tentando agradar os homens. Porque para você ter uma igreja cheia em determinado culto, você falseia a palavra. Você negocia a palavra. Você deixa de pregar a verdade. Você deixa de exercer a disciplina bíblica em amor e verdade. Não, vou fazer isso não, o irmão vai se desagradar comigo, aí vai sair da igreja, aí vai ficar sem o dízimo dele. Gálatas 1:10, coloca por gentileza. Olha o que Paulo fala para aquela igreja. Por acaso eu procuro agradar o favor das pessoas ou o favor de Deus? Pergunte para si mesmo, minha irmã. Pergunte para si mesmo, meu irmão. Todo esse esforço que você fez essa semana aqui, é para agradar o seu líder? Ó, pastor, eu fui na EBL cedo, à tarde e à noite, hein? Lembra-te de mim na próxima convenção. Eu procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando as pessoas, eu não seria servo de Cristo. É isso. A vida ministerial é esse exercício contínuo de nós avaliarmos primeiro a nós mesmos. Por quê? Porque o desafio é duplo. Além de cuidar da nossa vida espiritual e ver se nós estamos agradando a Deus, também nós necessitamos cuidar das pessoas que estão sob a nossa liderança. Tem pessoas ali precisando de nós. Tem pessoas ali precisando de um referencial. Precisando de uma orientação. Mas nós temos que fazer como Paulo fez e disse: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Esse é o meu papel. Se há reconhecimento humano ou não, é indiferente. Se há reconhecimento do povo ou não, é indiferente. Mas eu quero ouvir a voz do meu pai. É isso que eu quero. Eu quero ouvir a voz do meu pai dizendo: filho meu, eu tenho prazer em você. E como a oração que Jesus fez lá em João capítulo 12, acho que versículo 25, 26, eu não sei exatamente qual é o versículo, quando Jesus estava na agonia da morte, Jesus falou assim: Pai, glorifica o teu nome. E surge uma voz do céu dizendo o seguinte: eu tenho glorificado através da sua vida e ainda vou glorificar. Essa é a nossa postura. É isso que nos alimenta, é isso que nos impulsiona, é isso que nos faz levantar de manhã, é isso que nos faz a batalha, é isso que nos faz enfrentar aquele crente carne de pescoço que não escuta você. Sabe aquele irmão? Você já falou 10 vezes. Ele vem, pede conselho, você fala com ele, ele faz totalmente o contrário.
Aí ele chora, se arrepende, se orienta de novo, ele vai, faz totalmente ao contrário. Mas você vai dizer, glória a Deus, porque tu me deste o privilégio de cuidar dele para ti, Senhor. Ele é teu filho, ele é teu povo, obrigado por estar aqui. Obrigado por poder participar do seu ministério. Obrigado por esse privilégio de além de ser salvo, além de ser um remido, além de ser inserido na família de Deus, Deus nos deu o privilégio de servir a sua igreja, de servir a sua noiva, de servir ao seu reino. Fiquemos em pé em nome de Jesus, que o tempo já estourou, querido. O Senhor está mudando a sua mente neste fim de tarde. Você está cansado, o corpo esgotado, as costas pedindo uma cama, mas o seu espírito hoje está flamejante diante de Deus, porque Deus falou com você. Hoje Deus te renova. O chamado ministerial é totalmente diferente de uma liderança secular, que lá você lidera para si mesmo, para crescer, desenvolver, prosperar. Aqui você se torna servo dos seus irmãos. Aqui você limita a sua liberdade por amor ao mais fraco. Aqui você sofre e se desgasta, mas no fim do dia se diz, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, por poder servir. Obrigado por essa pressão alta, de tanto cuidar dos outros. Obrigado. Esse diabetes que não abaixa, obrigado, de tão nervoso que eu passo. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque aquelas palavras daquele irmão que acabou comigo hoje, obrigado. Porque mostra que eu não sou ninguém, mas tu és tudo. Aquele irmão que vive errando, obrigado, porque nele eu vejo a mim mesmo, que sou o pior dos pecadores. Obrigado por poder servir ao teu povo. Obrigado por poder servir a tua noiva. Obrigado por ser chamado para ti, Senhor. E não tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpro o chamado que recebi do Senhor, desde que anuncie a tua palavra, desde que abençoe as pessoas que estão à nossa volta, querido. Este é o ministério. E se Jesus não voltar até lá, com certeza você vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que me resta agora? Não mais dor, não mais canseira, mas a coroa da justiça que o Senhor dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Está perto, vale a pena a luta. Este homem aqui, apedrejado, surrado, cuspido, abandonado, mas jamais deixou a palavra, porque ele sabia o seu chamado, sabia o seu propósito. Então agora, em nome de Jesus, mude a sua maneira de pensar, transforme a mentalidade, para de tentar agradar homens e busque agradar o seu Senhor, busque a aprovação dEle, busque, e você verá os milagres de Deus sobre a sua vida. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Ele sustenta os seus filhos, Ele sustenta os teus servos, Ele dá sabedoria, Ele dá força ao cansado. É Ele. Por isso entregue tudo a Ele neste final de tarde. E já se prepare, porque à noite o Senhor tem muito mais a falar com você nessa noite. Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado por esse chá amargo que nos deste para ingerir, ó Pai. É amargo a nossa boca, mas ela produz saúde. Ela nos desintoxica, ela nos purifica, ela nos prepara para a obra do ministério, ela nos envolve. Ela tira aquelas coisas que impedem a gente de ver claramente a tua palavra, Senhor.
Quantos estão aqui às vezes frustrados, desanimados, querendo desistir, porque os resultados não estão vindo conforme eles esperavam, mas hoje a tua palavra trouxe renovo, hoje a tua palavra trouxe cura, hoje a tua palavra trouxe bênção, hoje a tua palavra trouxe restauração, hoje a tua palavra trouxe confirmação. Você é meu filho, você é minha filha, eu que te chamei. Eu que te chamei. Vá, levante, em frente, porque eu sou contigo. Não procure a aprovação de homens, de sistemas, de instituições, mas busque a aprovação daquele que te chamou. Seja um obreiro aprovado, seja exemplo dos fiéis, seja imitador do meu filho. E o meu poder repousará sobre você, em você e através de você, porque eu te amo, eu cuido de você. Fui eu que te chamei, fui eu que te vocacionei, fui eu que te redimi, fui eu. Não temas, eu estou contigo por onde quer que andares. Não temas. Ajuda-nos, Senhor, e que possamos viver nessa dimensão até o dia que contemplaremos a tua vinda, o som da trombeta, e estaremos contigo para toda a eternidade. E quando chegarmos lá, diante da tua glória, haverá só uma palavra: obrigado, obrigado, obrigado. Valeu a pena as lutas, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena, Senhor, enfrentar as vicissitudes da vida. E agora podemos te contemplar por toda a eternidade, Pai. Guarda os teus filhos e nos conduz, ó Pai, até o retorno do teu Filho Jesus Cristo. É o que nós pedimos hoje, em nome dele, para todo sempre. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus.